das vias do seu componente, que já é a segunda etapa do trabalho de vocês. Então, eu estou usando aqui uma locomotiva a AC44I abastecida e esse tipo de vagão, tipo Hopper. Com isso daí, trabalhando na bitola larga, como nós já vimos, inclusive é um exercício, para quem está pegando assim, não é o mesmo exercício, não, eu fiz algumas mudanças, justamente para a gente, no final, poder comentar o que acontece com quando a gente muda. Mas, basicamente, a locomotiva tem uma carga de 32,5 toneladas por eixo, e o vagão 32,5 toneladas por eixo também. Vamos dimensionar primeiro o trilho, então eu tenho que estudar o espaçamento entre os dormentes, e o dormente que eu estou utilizando é o dormente padrão, de 280 centímetros por 24 por 17. E como é que eu calculo essa quantidade de dormentes? Eu vou pegar a minha via, vou dividir pela quantidade de dormentes por quilômetro, eu vou ter um espaçamento de 60 centímetros. Então, cada dormente vai estar colocado eixo a eixo a cada 60 centímetros, conforme nós vimos. Calculo também a distância O do centro do trilho até a face externa, então deu 56,5. E aqui nós vamos adotar uma tensão de escoamento diferente do exercício anterior. No exercício anterior, nós trabalhamos com linhas de primeira categoria, onde a tensão de escoamento era de 1.500 kg por centímetro quadrado. Nesse exemplo, nós vamos trabalhar com 2.000 kg por centímetro quadrado, são linhas de terceira categoria e linhas auxiliares, tá certo? Então, eu posso ter uma tensão nesse trilho um pouquinho maior. O que vocês acham que vai acontecer quando eu posso ter uma tensão maior? Quem souber e quiser falar, abre o microfone e vamos conversar para não ficar só eu falando aqui. Eu aumentei a tensão admissível de escoamento. Aumenta a capacidade de carga, de suporte. A Lana fala que a tensão no trilho pode ser maior. Pode ser maior, mas e o que vai acontecer? Eu aumentando, tá certo que eu estou trabalhando numa linha de terceira categoria. Se eu aumento a tensão admissível, vem aqui, ó, tem que ser um aço mais resistente. Não precisa ser, o aço é o mesmo. Eu aumentei a resistência admissível ao escoamento do aço. Eu posso trabalhar com tensões, porque é importante a dúvida que a Karina colocou. Todos os aços têm a mesma resistência. O que acontece quando eu aumento a tensão admissível é que ele vai trabalhar mais. E o aço, conforme vai passando o trem, tem uma deformação, e essa deformação vai fazer com que o material vai se deteriorando mais rápido quando você solicita mais esse material. Eu posso colocar uma coisa bem similar, você tentar quebrar um arame, nós já conversamos sobre isso algumas vezes. Se você dobra esse arame bastante, para lá e para cá, mas bastante, ele vai romper antes. Se você faz isso aqui, bem pouco, ó, olha a minha mão, bem pouquinho, então o que acontece? Vamos pegar uma régua aqui, acho que fica melhor. Não vou quebrar a régua, mas se você fizer bem pouquinho aqui, você está solicitando bem menos do material. Você vai colocar uma tensão admissível para o escoamento dele pequena. Então, ele vai durar mais, por fadiga. Agora, se você chega lá e dobra ele para lá, para cá, ou seja, quando você passa de uma tensão de 1.500 kg por centímetro quadrado para 2.000 kg por centímetro quadrado, com certeza esse material, por poder ter essas tensões, o imediato ele vai diminuir o tamanho do trilho. E nós vamos calcular e vocês vão ver isso. Aqui o coeficiente de lastro a gente adota o mesmo, o módulo de elasticidade nós vamos trabalhar com o mesmo também. Aqui é uma repetição do módulo de resistência necessário às suas unidades.
centímetros cúbicos quadrados e a distância. Isso daqui é tabelado e eu tenho uma tabela depois que eu vou mostrar para vocês. Mas o que eu quero mostrar é assim, tanto num caso como no outro, a deflexão máxima continua sendo de 6,35 milímetros, tá? Em função do espaçamento dos dormentes e tudo mais. Então, ela continua sendo isso. Só que a alma do trilho, quando eu posso solicitar mais o material, vai ser menor. Então, como é que eu calculo, então, essa tensão? Aqui está a tabela. Eu posso pegar a tabela onde eu tenho a área, a seção, e lembra que no exercício que vocês têm, que nós conversamos, nós começamos pelo TR-37. Então, vamos pegar pelo TR-37, volto a falar do tamanho, peso bruto do vagão e tudo mais, e eu tenho aqui, vamos achar as cargas para depois fazer o dimensionamento. Então, o peso bruto do elemento é 130 toneladas. O número de eixos do vagão é 4 eixos. O coeficiente de impacto, nós vamos calcular por esta fórmula, que é dado em função da velocidade e o diâmetro da roda em polegada. Aqui eu dou uma parada, a Karina me perguntou a respeito do diâmetro da roda em polegadas. Você teria que pesquisar a locomotiva que você está trabalhando, o vagão que você está trabalhando, mas via de regra é dado em polegada e as rodas têm esse tamanho. Eu não sei se a Karina pode tirar essa dúvida para a gente. Não achei. Tá, então ela está informando que ela não achou. Então, adotem, a roda normalmente elas são sempre do mesmo tamanho, 36 polegadas. Se multiplicar por 2,5, nós vamos ter aí o diâmetro total da roda, tá bom? Então, utilizando esta fórmula, eu vou calcular o coeficiente de impacto. O que significa esse coeficiente de impacto? Seria o próprio peso, tá? Mas como o trem está em movimento e ele tem esse movimento aqui, ele equivale a uma majoração de 34% no peso total. Então, voltando, eu vou utilizar para aquela carga, aquele número de eixos e tudo mais, eu vou ter uma carga de 21 toneladas, quase 22 toneladas. 21,775 é a carga que nós vamos ter esse elemento aqui, que é a 130 toneladas e 4 eixos, é o vagão. Seguindo, eu tenho a largura do dormente, a altura do dormente e a distância do eixo externo, que nós já calculamos. Faço o cálculo, vou achar 2.126 centímetros quadrados, conforme no exercício anterior também. Aqui eu tenho o cálculo do momento fletor, que é a utilização de uma fórmula, onde o D é o espaçamento dos dormentes, eu entro em centímetros, e aqui eu entro em quilo na carga Q, que é o 21.775. E tem esse coeficiente 0,1875, que vai me dar o momento em quilos centímetros de 244.968. Também é a mesma coisa, porque eu estou trabalhando aqui no meu exemplo com a mesma máquina. Eu vou verificar o primeiro trilho, TR-37, e olha o que acontece. Quando eu calculo para esse trilho, eu vou achar uma tensão de 1.642. O que acontece com essa tensão? Ela é menor do que a admissível, que é 2.000. Ou seja, o menor trilho vai atender a minha necessidade, porque a tensão dele vai ser menor do que 2.000. Então, aqui está mostrando para vocês que o primeiro trilho já passou. O dimensionamento do lastro, nós vamos, tem as fórmulas, eu não vou ficar passando item a item, vou entrar direto na explicação para vocês do que eu acho muito importante. Por exemplo, a parte de socaria, o que representa isso? É um lugar longitudinalmente, isso aqui vai longitudinalmente, onde eu vou trabalhar com maior cuidado do que aqui e aqui.
Quando a gente faz, no caso desse exercício, nós vamos pegar todas as informações que vêm até agora, o número de dormentes, a carga por eixo e tudo mais, e vamos ver o que acontece se eu tiver um CBR de 30. O exercício resolvido anteriormente era para um CBR de 20. No nosso exemplo, a solução, eu tenho o espaçamento de 0,60, a relação de eixos centro de dormentes, então esse valor eixo vagão 1,778 é dado, é a distância entre os eixos, eu vou ter a relação de 2,963, que é o valor N. Quando eu faço a distribuição, eu vou achar a carga de 7.348. Observa que eu tenho aqui essa conta, achei a carga Q, e a pressão na face inferior do dormente. Então, vou pegar a carga Q, dividir pelo B e pelo C, que são as larguras, tá certo? O B é a largura do dormente, o C é a faixa de socaria, que eu não chamei atenção, mas nesse exemplo eu passei para 90 centímetros. Então, eu vou ter uma pressão de 3,4 quilos por centímetro quadrado, bem no encontro do dormente com o lastro. Então, no desenho aqui, essa pressão que eu estou marcando é a que está em vermelho, 3,4. A pressão depois de uma altura H, então, se eu achar essa pressão depois de uma altura H, ela é dada nessa faixa aqui da socaria. Então, o mesmo conceito lá de estradas. Eu tenho que achar uma altura H, então eu tenho que pegar essa carga P, dividir por 5,5. Mas o que é o P? Se eu não tenho informações, eu vou adotar o P como sendo 70% do valor do CBR. 70% do novo CBR desse exemplo, que é 30, vai dar 21. Dividindo 21 por 5,5, eu vou ter 3,818 quilos por centímetro quadrado. Então, onde é essa pressão? Numa profundidade H. Utilizando essa fórmula empírica, de 22,1 centímetros, por segurança, adoto 23 centímetros. Então, aquele lastro ficou com 23 centímetros. A espessura do lastro, para garantir a pressão aqui e para garantir a pressão aqui que a gente precisa. Principalmente a pressão pH, que é dada em função do meu subleito. Aí eu faço uma pergunta e abro para a gente conversar. O que aconteceria se o meu subleito fosse 15%, o CBR desse subleito? Vamos lá. Quem que vai falar? O Flávio fala que a pressão irá diminuir. Não. A Karina fala que os dormentes teriam que ficar mais próximos. Não. A pressão não vai diminuir. O subleito tem uma resistência menor do que no exemplo anterior. Eu não posso colocar os dormentes mais próximos, isso não vai adiantar nada, porque a pressão vai chegar lá embaixo. Não vai mudar o trilho. A faixa de socaria, a Scarlett está respondendo que ela teria que ser maior. Não, eu vou manter os 90 centímetros da faixa de socaria. A largura. Eles estão chegando lá. O que acontece se eu tenho um subleito com resistência menor? Então, se eu tenho uma resistência menor no subleito e tenho que pôr a estrada em cima disso daí, isso, o Flávio matou a pau. O H tem que ser maior. E eu só continuo quando vocês falarem que entenderam isso. Depois nós vamos mostrar na conta. Por que o H tem que ser maior? Porque conforme eu vou aumentando o meu H, tá certo? A minha pressão, eu tenho que diminuir a pressão no subleito que tem CBR 15. E essa pressão ela é em função da altura da minha base, como lá em pavimentos, nós já vimos isso. Se eu tenho um subleito com pouca resistência, o que nós vamos fazer? Eu vou tirar, lembra que tinha subleitos de 4, 5, e a gente dimensionava as camadas e tudo mais, e chegava lá numa altura enorme. Então, faria um reforço e tal. O conceito é o mesmo,
Só que na ferrovia, a gente faz o lastro com brita, via de regra. É o que a gente vê. Faz um lastro, coloca o dormente, põe o trilho e sai o trem andando. Mas o dimensionamento é o mesmo. Isso que vocês têm que entender. Então, eu tenho, a hora que eu fizer as contas, porque eu não vou mexer no trem que vai passar ali, não vou mexer no dormente, não vou mexer no coeficiente de impacto por causa da velocidade. A minha faixa de socaria eu vou manter em 90. A distância de 1,778 entre os eixos do vagão. O número de dormentes também vai manter o mesmo. Então, só tem uma coisa que vai aumentar. Talvez a Scarlett, quando ela pensou na faixa de socaria, ela não, mas a gente fala faixa de socaria os 90, lógico, a altura H tem que aumentar para a pressão embaixo ser menor. É um material granular, então ali eu tenho que ter uma tensão menor. Então, como é que eu faço isso daí? Ó, a pressão em cima não muda, 3,402. Eu tenho esse CBR, onde eu vou ter embaixo o pH. Eu tenho que diminuir o pH para 1,9, a pressão no ponto H. Quando eu diminuo a resistência do meu subleito, eu tenho que aumentar a espessura H do meu lastro. Todo o resto mantém. Alguma dúvida nisso daqui? Porque esse é o objetivo da aula de hoje. Imagine vocês agora, como um exemplo, que você tivesse um lastro bem menor. A resistência do subleito tem que ser maior. Então, tem que pensar sempre nisso, tem que analisar esses pontos. Então, primeira coisa que fica da aula de hoje, que a gente, depois agora nós vamos entrar num debate entre a gente aqui. Se eu adoto, em função do tipo do material, eu penso no tipo que é a minha via. Então, eu não vou ter trem toda hora, que nem um metrô passando. Eu vou ter poucos veículos passando ali, porque é um desvio, alguma coisa nesse sentido. Então, eu posso solicitar um pouco mais o material, porque o fato de eu solicitar o material um pouco mais, mas eu vou solicitar menos vezes, ele vai conseguir resistir. Segundo, se eu tenho uma resistência muito grande, o meu lastro diminui. Se a resistência do subleito é baixa, o meu lastro vai aumentar. A faixa de socaria, eu posso também fazer ela variável de 70 a 90, porque se eu fizer mais do que 90, então vai dar problema de interferência no bulbo de pressão. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado também com isso. Recomendação: faixa de socaria de 70 a 90. Se eu estiver trabalhando num trilho unitário, tá, onde a distância é de 1 metro, eu tenho que trabalhar com a faixa de socaria de 70, que vai dar 35 para cada lado. Eu não tenho influência na superposição de bulbo. Fica aberto agora, esse resto de aula, para a gente discutir algum assunto mais específico que vocês tenham como dúvida. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar, pode digitar, a gente abre, eu encerro a apresentação aqui. Vamos agora só nos ver aqui, conversar e perguntar. Qual a dúvida da Alana? Qual o critério para escolher as tensões admissíveis? Primeira, segunda categoria. O trecho ramal principal da minha estrada é sempre de primeira categoria. Uma linha de metrô é primeira categoria. Aqui, terceira categoria ou linhas auxiliares. Então, se você tem a linha principal onde vai passar o veículo, o trem, todos os dias, várias vezes, tá? Mas você tem um desvio, fazer uma manutenção, você tem tipo um lugar que o trem vai ficar para fazer a manutenção. Esses trechos são considerados de segunda ou terceira categoria. E os trilhos normalmente são trilhos leves. O que são trilhos leves? São aqueles trilhos os menores dimensões. E quando a gente vai calcular isso daí, se você define que é uma linha que não é a principal, é uma linha que vai passar pouco trem, às vezes não passa nem o trem carregado, porque é para fazer uma manutenção.
tipo um estacionamento e tal, você pode considerar isso como terceira ou segunda categoria. Então, quem define isso é o projetista. No nosso caso, no exercício de vocês, vocês têm que trabalhar com 1.500 quilos por centímetro quadrado. Eu quis colocar essa discussão aqui para vocês terem essas informações. No meu dimensionamento é o Alan. Eu escolhi um vagão que carrega minério. No caso, eu proponho que ele irá passar com certa frequência, mas não todo dia. Portanto, qual será a melhor categoria? No caso de vocês, ele vai passar todo dia. O minério vai passar vários vagões e tudo mais. É primeira categoria. Você vai trabalhar com a tensão de 1.500 quilos e não vai nem pensar nisso. Você só vai adotar outras tensões quando é linhas auxiliares, tá certo? Agora, presta atenção. Nós estamos falando, e o Brasil está entrando numa fase, eu já comentei isso com vocês, com relação a transportes de carga. Então, o ministro do Transporte, Tarcísio, ele fala nas entrevistas que nós temos que, primeiro, pensar em transporte de longa distância, e o transporte de trem é super barato, é muito barato para isso. Para depois a gente pensar no transporte de passageiros. Então, a ênfase que o Brasil está dando é para o transporte de carga. Esse transporte de carga, vocês fizeram um trabalho dos modais de transportes, nós fizemos isso no semestre passado, e vocês perceberam o quanto sai de trem, por exemplo, daquele porto de Rondonópolis. Sai 3 ou 4, né, composições vindo para o sul ou para o sudeste, para Santos, para a região de Curitiba, ali do Paraná, Paranaguá, sai muito trem por dia. Então, ali, a linha tem que ser de primeira categoria, porque são trens que vêm com uma carga muito grande. Então, a sua resposta, a sua pergunta, Alan, é isso aí. Você tem que trabalhar com primeira categoria. Sim, vocês são livres para escolher qualquer tipo de carga. Você define, por exemplo, você pode falar, ó, o meu eu vou transportar que nem minério, o outro pode transportar suco, álcool. Então, aí é questão de você escolher. É lógico que, se você for fazer um projeto desse, numa região especificamente para transporte de grãos, tá? Ou especificamente para transporte de minério, aí você vai definir. Tá? É lógico que você não faz o trem somente para transportar um tipo de material. Mas você tem que ver o que é predominante para fazer o dimensionamento. Não sei se vocês entenderam isso. É a mesma coisa que acontece com relação às cargas. Tem os caminhões de várias cargas. Quando passa um determinado veículo, muitas vezes, ele vai deteriorar o pavimento. Então, se você dimensionou para um trem um pouco mais leve e vai passar um trem mais pesado, ele vai passar menos vezes, a manutenção vai ser maior. O que você vai pensar para aquela estrada, para aquela ferrovia, desculpa, o que você vai pensar é para o que ele vai trabalhar. Então, estou fazendo uma estrada, dimensionando uma ferrovia para minério. Então, eu vou fazer todos os parâmetros para minério, carga, tudo para minério. Eu vou fazer para soja, tal. E se você tiver múltiplas opções, você faz uma envoltória e vê o que atende a todos. Como assim? Eu tenho 80% de grãos, 20% de álcool, ou de combustível, vamos falar assim. Então, faça uma envoltória e você vai ter uma carga média para você fazer o dimensionamento. Né? Também, como você é projetista, você pode dimensionar para maior carga. Aí é a questão de recurso financeiro. Quando você faz uma estrada, você faz uma pista que vai e uma que vem. Quando você faz uma ferrovia, como por ela ser muito cara, você faz uma pista que vai e a mesma que vai e volta.
Mas a gente tem que prestar atenção que o trem sai de um determinado ponto para ir para o outro, e o outro sai da estação B para vir para a estação A. Em algum lugar eles vão se encontrar. Então isso é estudado. E aonde eles se encontram, o que você faz? Você faz uma duplicação da pista. Então, nessas regiões, às vezes, você pode trabalhar com região de segunda categoria, porque dentro da estatística que você fez, ele vai passar reto e não vai ter esse confronto de ter que passar os dois ao mesmo tempo. Isso tudo é estudado e hoje com a computação é tudo muito bem estudado, principalmente pensando em metrô. Mas eu não pensaria assim, não me preocuparia muito com essa questão. Eu dimensionaria os dois lados, mas você pode, numa diminuição de custo, dimensionar um trecho da variante que a gente fala, que é aquela pista ao lado onde o trem vai entrar para passar, dessa maneira, usando 1.600. Você pode levar em consideração num cálculo o valor um pouquinho maior. A entrega do trabalho é hoje, então tome bastante cuidado com a parte de formatação, desenho. Eu já passei valores disso daí, né, na parte de formatação, para quem não estava presente, para quem quiser ver, na parte da formatação, ele vale 3 pontos, 2 na formatação, meio para cada índice, o índice de figuras e tabela e o sumário, e a parte teórica vale 5 pontos, e a parte do desenho vale 2 pontos. Então, dentro da sequência, eu já mudei no Moodle a sequência das aulas. Lá no Moodle tem o link que vocês têm que acessar, é sempre o mesmo. Estou à disposição e se não tiver mais nada, a gente encerra. E essa entrega, só para, acho que não foi muito claro, a entrega já é na parte 2, a partir da aula de hoje, esse assunto, a entrega final do trabalho, não é? Tá certo? Então, a entrega lá no final, independente da gente ter aula presencial ou não, eu acredito que vai voltar a partir de maio. Desejo uma boa semana para vocês, um abraço e fica à disposição até o último sair.